Fala pessoal, Márcio de Palpites para mais um dia de palpites esportivos. E para começarmos desta terça-feira, dia 28 de novembro, temos a Liga dos Campeões, Grupo E, que tem a equipe da Lazio da Itália enfrentando a equipe do Celtic da Escócia. A equipe da Lazio, dos 4 jogos disputados pela Liga dos Campeões, conseguiu fazer 7 pontos. Já a equipe do Celtic, dos 4 jogos disputados, apenas 1. Dos últimos 3 confrontos nessas duas equipes, houve uma vitória para a equipe da Lazio e 2 vitórias para a equipe do Celtic. Entretanto, que o último jogo entre essas duas equipes, a equipe da Lazio venceu por 2-1. Melhor opção para esse confronto, vamos de casa. Lazio para vencer. Grupo H, temos a equipe do Shakhtar Donetsk da Ucrânia enfrentando a equipe do Royal Antwerp da Bélgica. Dos 4 jogos disputados pela equipe da Shakhtar Donetsk, conseguiu fazer 6 pontos. A equipe do Shakhtar Donetsk do Grupo H, que é a terceira colocada do grupo. Já a equipe do Royal Antwerp, os 4 jogos disputados, não conseguiu somar nenhum ponto. Dos 4 jogos, perdeu todas as 4 partidas. A equipe do Royal Antwerp, que é a quarta colocada, com 0 pontos ganhos. O último confronto entre essas duas equipes, a equipe do Shakhtar Donetsk venceu a equipe do Royal Antwerp por 3-2. Melhor opção para esse confronto, vamos de casa. Shakhtar Donetsk para vencer. Grupo F, temos a equipe do Milan da Itália enfrentando a equipe do Borussia Dortmund da Alemanha. A equipe do Milan, dos 4 jogos disputados pela UEFA Champions League, conseguiu somar 5 pontos ganhos. A equipe do Milan, que é a terceira colocada do grupo. Já a equipe do Borussia Dortmund, que é a primeira colocada do grupo F, dos 4 jogos disputados, conseguiu somar 7 pontos ganhos. Os últimos confrontos entre as duas equipes, houve um empate e uma vitória para a equipe do Borussia Dortmund. Entretanto, que o último jogo entre as duas equipes ficou no empate de 0-0. Melhor opção para esse novo encontro, vamos de um jogo aberto, casa fora, aonde essa partida só não pode acontecer um empate. O importante é que uma das equipes saia vitoriosa, casa fora. Grupo H, temos a equipe do Barcelona da Espanha enfrentando a equipe do Porto de Portugal. Dos últimos 4 jogos disputados pela equipe do Barcelona, conseguiu somar 9 pontos ganhos. A equipe do Barcelona, que é a primeira colocada do grupo H. Já a equipe do Porto, dos 4 jogos disputados, conseguiu também somar 9 pontos ganhos. A equipe do Porto, que é a segunda colocada do grupo H. Essas duas equipes já se confrontaram por 2 vezes, sendo que as 2 vitórias ficou com a equipe do Barcelona. E o último confronto entre essas duas equipes, a equipe do Barcelona venceu o jogo por 1-0. Melhor opção para esse novo encontro, vamos de casa. Barcelona para vencer. Grupo E, temos a equipe do Feyenoord da Holanda enfrentando a equipe do Atlético de Madrid da Espanha. Dos últimos 4 jogos disputados pela Liga dos Campeões pela equipe do Feyenoord, conseguiu fazer 6 pontos. A equipe do Feyenoord, que é a terceira colocada do grupo E. Já a equipe do Atlético de Madrid é a primeira colocada do grupo E. Dos últimos 4 jogos disputados, conseguiu somar 8 pontos ganhos. Essas equipes já se confrontaram por 2 vezes, sendo que uma vitória ficou para a equipe do Feyenoord e a outra vitória ficou para a equipe do Atlético de Madrid, sendo que o último jogo entre essas duas equipes, a equipe do Atlético de Madrid venceu a equipe do Feyenoord por 3-2. Melhor opção para esse novo encontro, vamos de uma dupla chance. Atlético de Madrid para vencer ou partida terminando empatada. Empate fora. Grupo G, temos a equipe do Manchester City da Inglaterra enfrentando a equipe do Red Bull Leipzig da Alemanha. Dos 4 jogos disputados pela equipe do Manchester City pela Liga dos Campeões, a equipe do Manchester City conseguiu somar 12 pontos ganhos. A equipe do Manchester City, que é a primeira colocada do grupo G. Dos últimos 4 jogos disputados pela equipe do Red Bull Leipzig, conseguiu somar 9 pontos ganhos. A equipe do Red Bull Leipzig, que é a segunda colocada do grupo G. Dos últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, houve 3 vitórias para a equipe do Manchester City, um empate e uma vitória para a equipe do Red Bull Leipzig, sendo que o último confronto ficou com a vitória da equipe do Manchester City, que venceu por 3-1.
Melhor opção para esse novo encontro, vamos de casa. Manchester City para vencer. Grupo F, temos a equipe do PSG da França enfrentando a equipe do Newcastle da Inglaterra. Dos últimos 4 jogos disputados pela equipe do PSG, conseguiu somar 6 pontos ganhos. A equipe do PSG, que é a segunda colocada do grupo F, já a equipe do Newcastle, que é a quarta colocada do grupo F, dos 4 jogos disputados, conseguiu somar 4 pontos ganhos. O último jogo entre as duas equipes, a equipe do Newcastle acabou vencendo a equipe do PSG por 4-1. Melhor opção para esse novo encontro, vamos de partida de gols. Partida acima de 2,5. Grupo G, temos a equipe do Young Boys da Suíça enfrentando a equipe do Estrela Vermelha da Sérvia. Dos últimos 4 jogos disputados pela equipe do Young Boys, conseguiu somar apenas 1 ponto ganho. Já a equipe do Estrela Vermelha, dos 4 jogos disputados, conseguiu somar também 1 ponto ganho. A equipe do Young Boys, que é a quarta colocada do grupo G, e a equipe do Estrela Vermelha, que é a terceira colocada do grupo G. Dos últimos 3 confrontos entre essas duas equipes pela Liga dos Campeões, houve 3 empates, sendo que o último jogo ficou com empate de 2-2. Melhor opção para esse novo encontro, vamos de casa. Young Boys para vencer. Campeonato Brasileiro da Série A, temos a equipe do Vasco enfrentando a equipe do Corinthians. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Vasco, venceu 3 e empatou 2. A equipe do Vasco, que é a 15ª colocada, com 42 pontos ganhos. Já a equipe do Corinthians, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 2, empatou 1 e venceu 2. A equipe do Corinthians, que é a 13ª colocada, com 44 pontos ganhos. Dos últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, houve 2 empates e 3 vitórias para a equipe do Corinthians. Melhor opção para esse novo encontro, vamos de uma dupla chance. Corinthians para vencer ou partida terminando empatada. Empate fora. Bilhete pronto com as seguintes sugestões: Feyenoord versus Atlético de Madrid. Vamos de uma dupla chance, Atlético de Madrid para vencer ou partida terminando empatada. Empate fora. Lazio versus Celtic. Vamos de casa. Lazio para vencer. Manchester City versus Red Bull Leipzig. Vamos de casa. Manchester City para vencer. Barcelona versus Porto. Vamos de casa. Barcelona para vencer.